Quando a Microsoft decretou o fim do suporte ao Windows 10, milhões de computadores perfeitamente funcionais viraram da noite para o dia alvos de obsolescência programada. A resposta dos usuários foi clara. Em menos de 3 meses, 780 mil deles migraram para o Zorin OS, mostrando que a liberdade e propriedade real do seu computador ainda existem. Basta escolher não aceitar regras impostas por corporações. Esta é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por SSL Hijacker, escrito por Mãos Mecânicas, revisado e narrado por Gordinho Caipira. É incômodo ver uma empresa de tecnologia decretar a obsolescência programada de milhões de computadores perfeitamente funcionais, através de requisitos arbitrários de hardware. A Microsoft encerrou o suporte ao Windows 10 em 14 de outubro de 2025, e os números não mentem sobre o que aconteceu depois. O Zorin OS registrou 2 milhões de downloads em menos de 3 meses, com aproximadamente 780 mil usuários migrando diretamente do Windows. Vamos direto ao ponto. Isso não é uma evolução natural do mercado, é resultado direto de uma política corporativa que transformou computadores funcionais em lixo eletrônico da noite para o dia. O Windows 10 chegou ao fim do suporte em 14 de outubro de 2025, deixando usuários com 3 opções: atualizar para o Windows 11, pagar $30 por ano pelo Extended Security Updates ou encontrar alternativas. O problema: o Windows 11 exige TPM 2.0, processadores específicos da 8ª geração Intel ou o Ryzen da 2ª geração em diante, excluindo milhões de máquinas que rodam tranquilamente qualquer sistema operacional moderno. O problema com certeza não está relacionado com a capacidade técnica das CPUs. Processadores de 2013 executam perfeitamente tarefas cotidianas, navegação na web, edição de documentos e até jogos modernos. O requisito de TPM 2.0 da Microsoft permanece não negociável para todas as futuras versões do Windows, transformando o que deveria ser uma decisão técnica do usuário em uma política de obsolescência forçada. Essa atitude da gigante tecnológica deixou muita gente revoltada. Você tem um computador que funciona perfeitamente, mas a Microsoft decidiu que ele não é mais compatível com a atualização de segurança. Sua escolha agora é comprar hardware novo ou ficar vulnerável, mas para nossa sorte, o mercado de sistemas operacionais não é um serviço público e está sujeito às regras do mercado. E o mercado, como sempre, reagiu. O Zorin OS 18 atingiu 2 milhões de downloads em menos de 3 meses após o lançamento em 14 de outubro de 2025, com aproximadamente 3/4 dessas instalações originando-se de máquinas Windows. Não é coincidência que o Zorin OS tenha sido lançado exatamente no mesmo dia em que o suporte do Windows 10 terminou. Os dados globais confirmam a tendência. A participação de mercado do Linux Desktop atingiu 4,7% globalmente em 2025, marcando um aumento de 70% em relação aos 2,76% registrados em julho de 2022. Nos Estados Unidos, o Linux ultrapassou o limite de 5% pela primeira vez em junho de 2025. Mas esses números revelam algo muito mais importante. Cada download representa uma pessoa que decidiu não aceitar as regras impostas pela Microsoft. Cada instalação do Linux é um voto pela propriedade real sobre o próprio hardware, pela transparência do código e pela liberdade de escolha. O Linux é gratuito, e não gratuito com um asterisco, não é gratuito com mas você paga com seus dados, e não é gratuito com até precisarmos de dinheiro. É software livre no sentido mais puro, livre para usar, livre para modificar, livre para distribuir. Não é forçação de barra dizer que o Linux é um software libertário. Cada um pode criar o seu sistema, modificar como quiser e disponibilizar. É a pura descentralização da informação e ausência de propriedade intelectual. Quando o suporte do Windows 10 acabou, a Microsoft ofereceu o Extended Security Updates por $30 anuais. É um aluguel temporário de segurança básica. No Linux, atualizações de segurança são perpétuas e gratuitas, sem assinaturas, pagamentos recorrentes ou modelos de negócio predatórios. A velha desculpa de que Linux é difícil morreu há uma década. Distribuições como o Zorin OS foram projetadas especificamente para usuários migrando do Windows, com interfaces familiares e instaladores gráficos que qualquer pessoa consegue usar. O Zorin OS 18 inclui integração com o OneDrive através do GNOME Online Accounts, um utilitário de web apps para PWAs e Runtime Wine atualizado para executar instaladores do Windows. Traduzindo, você mantém acesso aos seus arquivos na nuvem, pode usar aplicações web como nativas e roda muitos programas Windows diretamente no Linux. A compatibilidade de jogos também não é mais problema. Com o Proton e o Steam Deck, o SteamServe reportou 3,05% de usuários Linux entre os jogadores em outubro de 2025. Jogos que antes eram exclusivos do Windows agora rodam nativamente ou através de camadas de compatibilidade tão eficientes que a diferença de desempenho é negligenciável.
A diferença de postura entre os dois sistemas operacionais é gritante. Quando uma vulnerabilidade séria atinge sistemas Linux, a comunidade publica detalhes técnicos, patches são desenvolvidos colaborativamente e atualizações chegam em poucos dias. É a transparência natural que nasce devido à natureza aberta do código. É a mais pura prova de que Hayek estava certo ao dizer que a informação está dispersa na sociedade. No mundo proprietário da Microsoft, vulnerabilidades são escondidas, patches demoram semanas ou meses e usuários ficam no escuro sobre o que exatamente está sendo corrigido. A política de segurança por obscuridade nunca funcionou, mas grandes corporações insistem nela porque mantém o controle e minimiza o constrangimento público. A própria decisão de encerrar o suporte do Windows 10 enquanto o sistema ainda mantinha 42,11% de participação de mercado em junho de 2025 revela a natureza centralizadora e controladora da Microsoft. Essa atitude não se trata de segurança dos usuários, mas sim de forçar updates de hardware que beneficiam fabricantes e mantêm fluxos de receita. Os números do Zorin OS são apenas a ponta do iceberg. Outras distribuições Linux também reportaram crescimentos significativos. A participação de mercado global do Linux deve atingir 6% até o final de 2026 se as tendências atuais continuarem. Cada pessoa que migra para o Linux representa uma derrota para o modelo de controle corporativo que dominou a computação pessoal por décadas. É escolha individual manifestada através da ação, não através da reclamação inútil em redes sociais. A indústria de tecnologia opera sob a premissa de que usuários são produtos ou inquilinos perpétuos, nunca proprietários reais. Você não possui o Windows, você licencia o uso dele sob termos que podem mudar unilateralmente. Seu hardware é seu, mas a Microsoft quer decidir o que você pode executar nele. O Linux reverte essa dinâmica completamente. Você possui o sistema operacional tanto quanto possui o hardware. Ninguém pode revogar sua licença, ninguém pode forçar atualizações indesejadas, ninguém pode decidir remotamente que sua máquina não é mais adequada. Vale lembrar que estamos falando do mesmo ecossistema corporativo que normaliza coletas massivas de dados de usuários, enquanto governos falham consideravelmente em proteger informações dos cidadãos, como documentamos extensivamente em artigos anteriores sobre vazamentos do DataSUS e de universidades brasileiras. Empresas de tecnologia monetizam cada clique, cada pesquisa e cada interação. O Linux elimina essa camada de vigilância corporativa. Não há telemetria obrigatória, não há perfis de comportamento sendo construídos silenciosamente, não há algoritmos de publicidade rastreando sua atividade. É computação privada no sentido mais fundamental. Suas ações no computador são suas e de mais ninguém. Os usuários que migraram para o Linux não são idealistas utópicos ou entusiastas de tecnologia. São pessoas que recusaram aceitar a obsolescência artificial imposta de cima para baixo. São indivíduos que escolheram propriedade real ao invés de aluguel perpétuo. O mercado de sistemas operacionais Linux está projetado para crescer de 21,97 bilhões de dólares em 2024 para 99,69 bilhões de dólares até 2032. Não porque o Linux ficou melhor de repente, ele sempre foi tecnicamente superior em muitos aspectos, mas porque as alternativas proprietárias finalmente ultrapassaram o limite do aceitável. A migração massiva para o Linux após o fim do Windows 10 é o mercado funcionando exatamente como deveria. Quando uma empresa impõe termos inaceitáveis, consumidores buscam alternativas. Só que agora a coisa é mais séria, porque pela primeira vez em décadas existe uma alternativa real, madura e acessível. O Linux não é mais nicho de entusiastas, é um sistema operacional completo, polido e funcional que qualquer pessoa pode usar. Cada uma das mais de 2 milhões de instalações do Linux é um voto pela propriedade privada do hardware, pela transparência do software e pela rejeição de modelos de negócios baseados em controle perpétuo. A Microsoft pode controlar o Windows, mas não pode controlar o que você escolhe executar no hardware que você comprou com seu próprio dinheiro. E essa diferença, essa liberdade fundamental de escolha, é exatamente o que separa mercados livres de feudalismo corporativo. O ano de 2025 talvez não seja lembrado como o ano do desktop Linux pela imprensa corporativa, mas será lembrado como o ano em que milhões de pessoas descobriram que propriedade real do próprio computador ainda é possível. Basta escolher o software que respeita essa propriedade, que continuem criando travas artificiais. O mercado já encontrou a porta de saída. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!